Olá, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Eu sou Adenilson. Quero te desejar a paz, que o nosso Senhor e Salvador possa confortar o seu coração com essa palavra de hoje. Porque assim, eu não esperei um momento para, vou fazer um cenário ali atrás bonito e vou colocar um pano para depois preparar um roteiro e falar alguma coisa. Como a inspiração me veio agora, falei, já não vou perder o momento. Então assim, já encontrei aqui pelo menos um lugar legal onde não tem muito barulho para partilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração neste momento. Eu estava lembrando hoje do momento assim no começo da minha caminhada, sabe? Tinha diversos momentos onde eu estava aprendendo muita coisa e eu sempre pedia para Deus mais sabedoria. Eu gostaria de entender a questão da palavra, a questão do evangelizar, mas de fazer aquilo em verdade, sabe? De não ser aquilo da boca para fora ou alguma coisa ali ensaiada ou para manipular as pessoas, mas que fosse uma coisa verdadeira ali, que realmente edificasse e que não fosse uma coisa embasada na mentira. Então eu queria saber a verdade que estava funda ali das coisas. E em um dado momento começou a vir no meu coração que quando eu passasse a saber mais das coisas, eu ia começar a me orgulhar. Não sei se de repente foi por conta de que eu vi aquela passagem de Paulo lá, que fala que foi dado um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse lá, que vinha um mensageiro lá de Satanás, esbofeteava ele. Eu não sei o motivo, mas eu sei que me incomodava muito pensar que eu iria me orgulhar, sabe? Quanto mais eu soubesse, mais soberbo, mais orgulhoso eu iria ficar por saber essas coisas. E isso começou a me tolir bastante. Eu comecei a ficar com medo. Falei, isso daí foi o pecado de Satanás. Ele quis ser igual a Deus, ele se assoberbou, ele, sabe, começou a me brotar um monte de coisas que começou a perturbar o meu pensamento. E eu comecei a pensar, né? Nossa, verdade, eu não devo estar à frente. Isso começou a fazer com que em certos momentos que era para eu estar à frente, que era para eu falar, aquilo vinha, sabe, uma coisa assim que fala, 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 sabe? E era Deus ali no meu coração, ali colocando ali aquela disposição, aquela coisa assim que parecia era controlável porque eu resistia muito forte àquilo. Como foi antes de eu começar a gravar esse vídeo, mas agora eu não resisti, porque causa disso é que eu tô gravando esse vídeo agora. Mas era uma coisa assim que ficava, fala, 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 e eu, mas não posso falar não, porque se eu falar, as pessoas vão pegar e falar, nossa, como ele fala, como ele faz assim, como ele faz assado, e vão começar a me elogiar, e esse elogio aí vai começar a cair no meu coração, isso vai me assoberbar, isso vai me tornar uma pessoa assim, eu vou desviar de Deus e vou ficar, sabe? Começou a me causar uma perturbação tão grande que eu não queria mais falar. Então, e eu não era uma pessoa assim que tinha, nossa, como era grande o seu entendimento. Não tinha nada dessas coisas, mas eu era uma pessoa que tinha muita sede, eu buscava bastante nas madrugadas. Nossa, quantas vezes eu pegava a Bíblia e falava, Senhor, me ajuda a entender isso. Eu gostaria de entender o que está escrito aqui. Eu lia e não entendia nada, lia, não entendia nada, lia, não entendia nada. Aí teve um dia que eu fiz um propósito. Desculpa, a câmera tá tremendo, que eu tô carregando aqui na mão. É no momento, é na inspiração, é no agora. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a entender. E aí eu fiz um propósito. Todos os dias de madrugada, da meia-noite até as 3 da manhã, 3 da madrugada, né? Eu tinha assistido aquele filme, como que é o nome? Tem uma moça lá que tinha um padre exorcista, nossa, me fugiu da mente agora. O Exorcismo de Emily Rose. Que aí eu tinha visto falar que às 3 horas da manhã tinha um mistério todo doido e papum. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte: todos os dias, da meia-noite até as 3 da manhã, ou 3 da madrugada, se você preferir, eu vou ter o propósito de ler a Bíblia, da meia-noite até as 3. E às 3 horas em ponto eu fecho com uma oração assim impactante, sabe? Aquela coisa, só eu e Deus ali mesmo. E eu buscava e lia, não entendia nada. Lia, aí começava a me dar um sono, me dava uma vontade de dormir, me dava uma inquietação, me dava uma perturbação. Eu falava, nossa, mas será que eu vou entender? Me dava uma angústia, uma insatisfação assim no interior, aquele incômodo falando que será que algum dia eu vou entender esse negócio? E aí eu coloquei no meu coração, eu vou entender sim.
E aí eu li uma passagem falando lá em sabedoria, né? E eu acredito que Tiago também repete isso. Se você pedir e pedir com fé, Deus vai te dar sabedoria. E eu pedi, eu falei, então Senhor, então me dá esse entendimento para que eu possa ali ler a sua palavra. E li, mas assim, li a Bíblia inteira, consegui terminar. Mas assim, não entendi muita coisa assim, entendi, mais ou menos. Tive ali um entendimento daquilo, só que muito daquilo que eu aprendi, muito daquilo que eu entendi, eu guardei pra mim. E aquilo que eu guardei pra mim, o telefone tocou bem na hora, tive que parar aqui a gravação aqui. Parece que foi pra cortar a inspiração mesmo, mas não cortou não. Aí teve um dia que eu na igreja, aí eu lembro como se fosse hoje, a Carrie Green. Ela chegou, fez uma oração por mim e ela me disse, olha, você tem buscado muito na palavra, você tem buscado muito entendimento e a partir de hoje, Deus está me mostrando aqui que Ele vai abrir o seu entendimento para a palavra e quando você lê, agora não vai ser mais um livro para você enigmático não, agora quando você abrir, vai ser Deus falando com você. Eu sabe, eu encarei aquela oração como uma coisa normal para mim, falei, tranquilo, boa. E passei a ler novamente. Nossa, mas eu li. Aí, quando eu comecei a buscar novamente, a palavra já não era mais daquela forma como era do começo quando eu buscava. As coisas já me impactavam de uma forma diferente. Deus falava comigo quando eu não entendia alguma passagem, alguma coisa que estava ali. Eu questionava, parece que de alguma forma aquilo emergia assim que eu... entendi. Aí começou por conta de uma passagem que depois eu posso falar até sobre ela. Parece que deu um estalo assim na minha mente que todas as coisas se tornaram mais claras para mim. Só que o que não ficou claro foi essa questão, esse medo que eu estava precisando superar, que era esse medo de chegar e falar, de falar da palavra, de explicar daquilo que Deus tinha. Então eu tinha uma grande resistência disso, falava, eu sou muito tímido para ir na frente, falar, não, mas na verdade era um medo de me assoberbar, um medo de que as pessoas me achassem o tal, que eu falasse bem pra caramba, ou que eu fizesse alguma coisa assim, sabe, diferenciado demais dos outros, e esse destaque me dava um medo porque as outras pessoas não eram assim, tava todo mundo no banco, vivendo sua vida comum. E aí eu estava meditando sobre uma passagem que está em Mateus no capítulo 5, versículo 16, que é onde Jesus diz que brilhe a sua luz para que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de bom não vem de nós, vem daquele que está em nós, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos motiva, e se tem algum louvor, se tem alguma honra, se tem alguma glória, nossa, como Ele fala bem, nossa, como Ele faz isso ou aquilo, alguma cura, algum milagre, alguma obra que foi feita grandiosa, as pessoas olham para mim, mas na verdade eu sou só um canal que deixou passar a graça daquele que do alto me motiva, me impulsiona a falar. Então Ele é o glorificado quando todas essas coisas acontecem. Ele que é um honrado. Então o que acontece? A gente fica com aquele medo de não vou falar não, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Se deixe ser canal de Deus, porque é aquilo que Jesus falou, ninguém pega uma lamparina e coloca debaixo da cama, e aquela questão que ele fala de brilha a sua luz, ou seja, não esconda a luz que está em você, não se deixe se amedrontar, não se deixe se abater, de repente era coisas que o inimigo soprava na minha orelha para que eu não falasse da obra de Deus, para que eu não falasse a verdade de Deus, porque ele sabia a potência que Deus havia colocado na minha vida, ele sabia tudo aquilo que eu estava para fazer, então ele já estava tentando ali pela raiz me poldar e me fazer uma pessoa engessada, aquela pessoa que só fica no banco, aquela pessoa que só fica ouvindo pregação, aquela pessoa que o louvor e a oração não passa do teto, aquele tipo de pessoa que não faz nada, aquela pessoa que só ocupa um espaço no banco, que só esquenta o banco, mas quando sai dali volta para a vida da mesma forma que era quando entrou. Percebe que isso é uma coisa muito entristecedora, porque esse tipo de pessoa não deixa a luz que Deus colocou dentro dela brilhar. É como se ela estivesse colocando com a mão ali, sabe? Seu coração quer se acender e a pessoa vai lá e põe a mão. Não, essa luz não pode brilhar porque senão as pessoas vão ver, as pessoas vão falar o que de mim e tal. Hoje isso acontece às vezes até por meio da questão da inveja. Tem pessoas que falam, não,
Eu não vou comprar tal coisa porque senão vou me invejar. Nossa, já pensou se eu vou e dou uma decorada na minha fachada da minha casa pelo lado de fora? Todo mundo vai falar, nossa, mas como essa pessoa tá rica. Pelo contrário, meu irmão. Que brilhe a sua luz, que aquilo que tem de bom em você deixe vir à tona e que as pessoas venham glorificar. E quando alguém fala, nossa, hein, que legal isso que você fez, nossa, hein, que bom isso que você fez, que você glorifique a Deus, que você glorifique ao Criador da nossa existência, que toda a glória, que todo louvor, que toda a sabedoria, riqueza, poder, domínio, tudo seja remetido a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele o louvor. Então tudo aquilo de bom que você fizer, remeta a glória a Ele. Não se deixe abater, deixe a sua luz brilhar, não se esconda. É aquela questão que Jesus, no comecinho da passagem, ele fala, se o sal não salgar, para que adianta? Um sal que não salga, não vai refogar, não joga fora, porque isso aí vai ser pisado pelos homens. Ou seja, de que adianta tanta potência na sua vida? De que adianta você ter aprendido tanto? Era aquilo que começou a vir de questionamento para mim. O que adiantava eu conhecer a palavra? O que adiantava eu ler ali a Bíblia de cabo a rabo várias vezes e aquela passagem ficar tão clara para mim como a água e eu não explicar aquilo para ninguém, eu não colocar aquilo para fora e eu não fazer com que essa luz brilhasse, que isso iluminasse outras mentes e que outras pessoas não chegassem a esse mesmo entendimento de que isso adiantaria. É a mesma coisa do sal. Se o sal não serve para salgar, qual é a utilidade dele? Se você não veio aqui, conhece os seus dons, conhece os seus talentos e esconde, você não mostra para que você veio. E se você não sabe para que você veio, você está vivendo de quê? Para quê? Aí agora imagina, você é uma pessoa que está com toda essa potência, toda essa capacidade dentro de você e amanhã você parte para uma outra dimensão, você vai de volta, você volta para a casa do Pai. O que você deixou como seu legado? Aqueles que marcaram a história foram porque deixaram a sua luz brilhar. Aqueles que fizeram história, o tamanho da sua história é o tamanho da sua pegada, o tamanho da sua história é o tamanho da sua ousadia, porque aqueles não se deixaram calar pelas vozes das pessoas que falaram isso ou aquilo outro, não se deixaram abater porque fulano ou ciclano ia ficar envergonhado, né? Porque às vezes a gente também fica com aquele pensamento, né? O que as outras pessoas vão dizer, né, de mim? Se eu falar isso, eu vou meio que constranger outras pessoas. Se eu for falar aquilo, deixa a sua luz brilhar, deixa Deus te usar, deixa o Criador entrar na sua vida e fazer esse reboliço, que brilhe a tua luz, para que todos vejam as tuas boas obras e glorifiquem a Deus que está lá no céu. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te ilumine. Até o próximo vídeo.